já me fizeram, eu já me adianto, é por que nós temos que nos preocupar com questões de saúde, com a visão de saúde na antiguidade, se hoje nós temos tanta tecnologia disponível ao nosso redor, né? Nunca tivemos tanta longevidade, né? Tanta qualidade de vida, será? Tanta segurança, né? Tanta tranquilidade. E para que a gente retornar na antiguidade? Seria isso um saudosismo, um conservadorismo, ou será que existiu uma sabedoria nas tradições antigas, particularmente as gregas, egípcias e os orientais, que nós tivemos a imprudência de esquecer, porque talvez elas tragam algo mais perene do que a gente imagina. A prova disso, aliás, é que nunca estiveram tão na moda o célebre retorno das tradições das práticas orientais, né? Quem busca saúde procura o yoga, procura essas artes marciais, tai chi chuan, tantas técnicas de meditação, tantas tradições riquíssimas do Oriente, parece que redespertou para nós. E elas são milenares, né? Não são modelo 2007, muito menos 2000. São tradições que quem pratica a própria acupuntura, inclusive, etc., tem nos mostrado que essas técnicas milenares, essas tradições, essas filosofias de grande profundidade, são algo que a nossa modernidade começou a reconsiderar. O que será que aconteceu, né? Será que nós estamos frustrados com as nossas modernas farmácias? Será que as nossas milagrosas cirurgias ou técnicas de tratamento alopáticas não estão dando tanto certo no que nós imaginamos? Alguma coisa nos chama a atenção. Eu costumo fazer algumas palestras lá na Universidade de São Paulo, lá na Faculdade de Medicina, lá em Pinheiros, e eu tenho um grande amigo meu, que é diretor lá do Instituto de Infectologia, o Emílio Fritas. Comentando sobre isso, eu fiz uma palestra justamente voltada a esse tema de nome campo recentemente. Eu estava dizendo, você sabe, Vitor, que de fato uma coisa nos intriga, né? No século XX, nós descobrimos mais de 2.000 tipos de alergias. Na verdade, essa não foi uma descoberta. Na verdade, foi uma criação do século XX. Essas doenças alérgicas, elas de fato não existiam. Não é que a ciência avançou e nós a descobrimos. Não, elas são criação da modernidade. Da mesma maneira que a AIDS, o ébola, etc., são um fenômeno da modernidade. Não é que a ciência não tinha meios antigamente de descobrir essas moléstias, essas doenças, e agora nós descobrimos. Não, elas são um produto da modernidade, as doenças alérgicas. E devo te confessar que são um saco sem fundo da medicina, porque cura para elas não existe. Nós tentamos com antialérgicos, com aqueles famosos cortisonas, que quem já tomou sabe dos efeitos colaterais desastrosos, que é tomar cortisona, né? Vira um balão, fora outras coisas, e não sabemos o que fazer. O próprio conceito de câncer, na verdade, é um conceito tão vago quanto falar que álcool é uma mesma coisa. Por detrás dessas palavras existem mais de 2.000 tipos, completamente diferentes, alguns letais, outros não. Existe álcool que, se você consumir, você estará nos próximos minutos morto, no caso do metanol. O próprio etanol nosso, no posto de gasolina, se alguém consumir, o crime vai passar muito bem, né? E existem álcools que você pode consumir. Da mesma maneira, o câncer. O câncer é um saco sem fundo para uma alteração do ritmo de multiplicação genético das células, sobre o qual nós temos inúmeras doenças. E que, cada dia mais, evoluindo. Isso não existia. Não é que não existia o câncer. Existiam algumas formas, mas nunca essa riqueza extraordinária. Alguma coisa está acontecendo de estranho no nosso planeta, entre tantas outras coisas. O que nós buscamos com essa investigação, na realidade, é a grande questão de sempre. Nós queremos saúde e longevidade. Qualquer ser vivo tem direito a isso e almeja
intensamente ter uma vida saudável, não quer ficar caquético e busca uma longevidade saudável. Esta é a questão fundamental. Esta é a busca desde Hipócrates. O juramento na medicina que se faz em nome de Hipócrates não mudou nunca, porque o ser humano não mudou nunca. Então, os computadores e os celulares, etc., são quinquilharias técnicas que nos facilitam a vida de um jeito ou de outro. Mas nossos desejos fundamentais continuam e continuarão idênticos. O homem de 10 mil anos atrás também almejava saúde, longevidade e uma vida saudável. O homem daqui a 10 mil anos vai almejar as mesmas coisas. A gente se esquece de que, enquanto a tecnologia muda, o homem não muda. Os árabes têm um ditado maravilhoso a respeito disso. A tecnologia vai de avião, o homem vai a camelo. Esta é a realidade humana. A realidade humana será sempre esta. Querer ser amado, querer ser respeitado, ter o direito a uma vida digna, ter saúde, sim senhor, não precisar ficar dependendo de drogas para sobreviver e ter o direito a construir, seja a sua família, seja um grupo de amigos, seja um local onde ele seja valorizado como tal. Não é muita coisa, se vocês pensarem bem. Mas sem esta condição, impossível a vida. Então, estas mesmas condições eram idênticas há milhares de anos e continuarão idênticas. O que nós temos que questionar é se os meios que nós estamos utilizando para obter essa tão almejada vida saudável, essa tão almejada qualidade de vida, ela está sendo obtida na modernidade e, se não, que recursos nós precisamos. E neste momento, nós temos que ter a lucidez de apagar esta linha linear. Os antigos são atrasados, nós somos modernos. Isso é conversa mole para boi dormir. Há coisas da modernidade que são muito mais avançadas do que hoje, e há coisas que são atrasadíssimas, e vice-versa. Exemplo muito fácil de ser obtido. Há 50 anos atrás, a gente brincava de bola na rua numa tranquilidade que todo mundo se lembra muito bem que era uma delícia. Vai fazer isso hoje. Isso não dura 2 minutos. Eu, moleque, ia tranquilamente com a minha namorada, com um grupo da turma, morava no Ibirapuera, saímos a pé, ia no sábado à tarde para assistir cineasta paulista, lembram? Sessão, e depois voltávamos a pé, brincando à noite na Paulista, numa tranquilidade. Chegávamos em casa com as meninas, com 14, 15 anos, 2 horas da manhã. Ouvia-se falar em ladrão, ouvia-se falar. Não é bem o caso hoje, não? Hoje você bobeava sem engolido por um buraco. Não? Então, há coisas que pioraram, isso é indiscutível. Não adianta querer tapar o sol com a peneira e dizer, hoje meu carro faz massagem na minha bunda, que maravilha. Não. E daí que ele faz massagem? Eu preferia meu canhão que podia andar com o teto abaixado e não ter medo de ser assaltado. Hoje eu preciso andar com o carro blindado, né? Beleza, não? Quer dizer, os carros se transformaram em cadeias particulares. Imagina o sufoco, você entrar no automóvel, tudo fechado, tudo não pode abrir, não sei o que, etc. É um horror. Por melhor que seja um automóvel, ele se torna uma cadeia. Com um banco de couro, é uma cadeia. Então, nós temos que ter a lucidez de entender que em determinadas épocas, a história da humanidade não é uma história linear. É uma história cíclica. Há momentos bons nela, onde certas coisas evoluem, há outras que decaem tremendamente. Há momentos extraordinários que decaem. Isso é uma senoide que acontece. Essa visão de ordem e progresso da nossa bandeira é pura balela. Na realidade, o que nós temos são grandes momentos e grandes decadências. Então, quando nós fazemos uma viagem pelo tempo, nós temos que suspender a ideia de espaço-tempo e retornar e resgatar o que houve de melhor. Aliás, meu professor de história já me dizia, a gente aprende história para não repetir seus erros. Porque quem não estuda história não há o risco de repeti-las. E a história nos ensina coisas que são extraordinárias. Ainda não fizemos monumentos mais extraordinários que os egípcios. E qualquer um sabe disso. Ainda arrancam os cabelos arqueológicos saber como é que conseguiram construir aqueles monumentos extraordinários. Que não são só monumentos fantásticos de pedra. São monumentos alinhados ao Sol, tem significado astrológico extraordinário, astronômico. Tem uma configuração fantástica que hoje nós mal descobrimos. E mal desconfiamos ainda da complexidade dessa civilização. Ainda não aprendemos a viver sem guerrear. E quando estudamos a história do Egito,
nós vemos que eles passaram 4.000 anos, eles estão sentados, 4.000 anos sem guerras. Nós não conseguimos repetir esse feito, nós os espertinhos aqui, de bucho. Ou seja, há lições na humanidade que nós temos que aprender a resgatar. Como é que eles conseguiram passar 4.000 anos sem guerra? Isolados eles não estavam. Hoje nós sabemos de que a civilização egípcia estava coligada até a Índia. Havia enormes relações internacionais mesmo, como dizemos. Como é que eles conseguiram esse feito de 4.000 anos e nós daqui não passamos 50 anos e nos entrematarmos? Vida e Segunda Guerra Mundial, não se esqueçam, não fazem muito mais de 50 anos que matamos 67 milhões de pessoas. Em nome da raça pura, em nome de tudo quanto é asneira. E logo antes a primeira, e logo antes ainda 1870, a Guerra Franco-Prussiana. E assim vamos na história. Então, nós temos que pôr as barbas no molho e nos perguntar, como aliás o grande professor que tive na França dizia, olha, se eu tiver que escolher entre andar na carroça com sossego e tranquilidade e andar no meu Mercedes, no caso de tinha Mercedes lá, sem segurança e ser avançado, eu juro que eu vou com a carroça. É óbvio que o ser humano almeja sua paz. É evidente, desde sempre e desde sempre será, que ele quer paz. Ele quer ser amado, ele quer paz, ele quer ter saúde, ele não quer angústias, ele não quer ter medo. Em matéria de medo, nós somos trogloditas hoje. E não há como negar de que o indivíduo que vive angustiado com medo é uma excelente armadilha para as doenças. Foi preciso Freud, no pleno começo do século XX, nos dizer que o ego é corpóreo. Que o ego, quando se sente ameaçado, ele baixa as defesas e tudo quanto é vírus entra dentro dele. Sabemos disso. E no estado de ameaça que nós vivemos hoje, no estado de angústia e de insegurança, é evidente que isso tem reflexos em nossa saúde física e mental. E para isso, a medicina moderna não tem armas como tal. Então, isso só, por si só, já justifica um retorno à antiguidade para entendermos como é que eles conseguiam fazer certas coisas, como é que eles conseguiam obter determinadas curas e um modo de saúde, de vida saudável, que parece que para nós é esquecido. Hoje, no meu consultório, porque eu tenho uma oficina de cabeças, sabe, eu conserto cabeças também, né? Chamo meu consultório, eu tento consertar pelo menos evidentemente, quando aparece um paciente com certos distúrbios, etc., se faz aquela clássica anamnese, né? Que vem do grego análise, quer dizer recordação. Vamos ver como é que você vive. Por que se faz isso? Esse faz de exames, etc. Porque vem de uma tradição arcaísta, onde nós já lemos em Confúcio, do 7º e 6º século de Cristo, ele chamava a atenção dos seus alunos e dizia assim, preste atenção, lembre-se de que sua saúde nada mais é senão um reflexo do modo que você vive. Não adianta você só cuidar de uma parte da sua saúde. Ou ela é toda envolvida por você, ou nada adiantará. Aliás, isso é uma reflexão que muito me chamou a atenção sempre, né? Quando ele dizia, você não é o que você come, você é o que você vive. Porque está na moda essa história, né? Não coma isso, não coma aquilo, isso é saudável. Mentira. Não quer dizer que você precisa comer bacon de manhã, entende? Todo dia. Mas basear-se numa ilusão tão fragmentada de que somente uma alimentação saudável garantirá a sua saúde é de uma ilusão inacreditável. Hoje podemos acompanhar já indivíduos por volta dos 30 anos com colesterol alto e hipertensão, fato inédito na história da medicina. Como que hoje nós temos indivíduos com 30 anos, eu tenho vários pacientes assim, muitos colegas meus, que já apresentam colesterol elevado e colesterol daqueles degradáveis. E ainda por cima, me apresentam hipertensão. Excelentes candidatos no infarto aos 40, como nós dizemos. Perfeitos. Agora você vai olhar o histórico deles, a alimentação é muito saudável. Fazem exercício sim, fazem. Só que a vida deles é uma histeria completa. Pega o carro de manhã e enfrenta um trânsito de 3 horas. Então, 2, sei lá quantas. Anda que nem um louco, sai correndo pro restaurante vegetariano, claro. Sai que não vou do restaurante vegetariano, tá aí no trabalho.
Chega, depois sai correndo, que nem um histérico, para a academia. Chega em casa, poste. Né? Você acha que é possível fazer uma vida saudável desse modo? Mas nem aqui, nem na China. Não será o vegetariano ou qualquer outra técnica alimentar ou qualquer técnica de academia que há de te salvar deste modo absolutamente estressante, porque te tira daquilo que Confúcio já dizia, te tira de tua harmonia cósmica. Você vive completamente desarmônico no seu cotidiano. É óbvio que o teu organismo e o teu psiquismo absorvem tudo isso. E não há pílula que vá resolver e nem exercício que vai resolver isso. Não faz muito tempo recebi um paciente, com seus 35 ou 36 anos, absolutamente saudável, um histórico de vida impecável, nunca tinha fumado, não bebia, não sei o que, etc. E que um dos exames, que por sinal chamou a atenção na academia que ele frequentava, o ritmo arritmia cardíaca, mas é pode de safena com 35 anos. Ou seja, algo está acontecendo de errado nessa história. Nós precisamos repensar nessa modernidade uma coisa fundamental. Esta coisa fundamental se chama harmonia de viver, maneira de viver como tal. Eu me lembro que na década de 80, eu sempre fui ligado nessas modas também, né? Começou a moda do macrobiótico. Logo no começo da década, faz 25 anos. É claro que eu fui o primeiro a entrar na fila da história, né? Vamos fazer macrobiótica, comida macrobiótica, piriri, pororó e tal. Eu não precisa dizer que em 3 meses eu estava com anemia, né? Aí eu fui no médico, um grande clínico geral, que era da família, sabe? Eu contei para ele, etc. e tal, e disse, sabe, meu filho, você tem que entender uma coisa. Você está no mundo ocidental. Como é que você faz? Como é que é o seu dia a dia? Você acorda cedo, com a sua tranquila meditação transcendental, e depois você vai serenamente buscar o seu trabalho a pé, caminhando, contemplando as árvores. Ou você pega o seu carro que nem um louco histérico e vai para a faculdade da aula e vai no consultório e diz, é óbvio que eu só podia ficar atento. É óbvio que a comida macrobiótica é maravilhosa, mas para a vida contemplativa oriental, não para a vida ocidental como tal. Por quê? Porque nós não levamos essa vida harmônica. Não adianta você comer o macrobiótico. Você tem que ter vida macrobiótica. E a nossa vida é curtobiótica. Incrivelmente curtobiótica. Vocês compreendem o choque que causa? Porque nós pegamos só o que nos interessa dos orientais. Ou seja, só a parte narcisista. Eu vou fazer alimentação macrobiótica. Quando tiver com 60 anos, eu vou estar com cara de 30. Vocês vão ver só. Entende? Eu quero ficar bonitinho. É isso que eu me preocupo. Eu não estou preocupado com a minha harmonia. Eu não estou preocupado que isso significa alimentação, significa modo de vida. Porque eu tenho um grande mestre que dizia, lembre-se que o estômago não come só alimentos. O estômago digere o mundo. Não adianta você digerir uma coisa boa e ficar com indigestão do resto. E que indigestão é essa que nós temos? Você sabe que vocês nunca viram uma cena desagradável, o estômago quis embrulhar e vomitar? O que o estômago tem a ver com isso? Porque o estômago não engole só alimentos, ele engole o modo de viver. Ou a gente tem uma discussão na mesa, o que acontece com o estômago, né? Por que se diz coma devagar, de preferência não em McDonald's, coma em paz, serenamente, não discuta na mesa? Porque você está se alimentando espiritualmente, ao mesmo tempo que você está se alimentando fisicamente. Não há essa separação que nós fazemos. Então já começamos a desconfiar de um erro grave, né, na nossa modernidade. A separação entre físico e espiritual, ou psíquico, chamem como quiser, que nós fazemos. E nós temos uma ênfase lamentavelmente física para as coisas. Então nós achamos, comi direitinho, meu corpo vai bem. Não vai bem. Porque o resto também você come ou não, como tal. Quantas e quantas pessoas que passam nervoso, situações tensas, etc., não acabam desenvolvendo gastrite? Quem não sabe disso? Quem não sabe da pressão no peito? Que sente aquela angústia? Quem não conhece essas manifestações de perturbações digestivas, enxaquecas e etc.? Tudo isso são protestos de uma desarmonia do homem como ele vive. Bom, então já temos aqui a necessidade de repensar a vida saudável na modernidade.
e de que tudo que nós fazemos tem um custo, para o bem ou para o mal. Um dos conceitos mais fascinantes que nós vimos já nas escolas das quais Hipócrates é o descendente, que são as tradições egípcias dos centros de Heliópolis e de Epidauro, na Grécia, em que eles chamavam a atenção sobre dois conceitos importantes, né? Nós lemos nos manuscritos oficiais de Hipócrates que ele começa assim: quem não ama, adoece. Quem se desvia do seu destino, adoece. Isso eram lições para os alunos. Bom, quando eu falo quem não ama, não é meramente você não é uma pessoa que está do seu lado, que também é muito importante. Mas o principal não é isso. O principal é você acordar amando a vida. Aliás, eu aprendi com essas lições um critério muito simples. Você quer saber se você está bem? Meça o teu jeito de acordar. Se você acorda com vontade de sair da cama e com pressa de passar esse dia, de gostar, de gastar esse dia, então você está já um excelente candidato para ser saudável. Se você já acorda de pé esquerdo, malvivendo o dia, você vai ter que olhar para aquele chefe ou aquela chefa e que você vai encarar aquele trânsito, etc. Você já está começando a envenenar o seu dia. Você já começa desarmando. Agora eu entendi melhor o que o Hipócrates queria dizer: quem não ama, adoece. Você tem que acordar amando o seu dia. E você tem que ir para a cama amando a hora de dormir e acordar. Isso se chama paixão de viver, que em grego se chamava pathos perante a vida. Eu vou explicar essa palavra pathos, que deu a palavra patologia depois, que é uma das grandes confusões. Não? Então, aí entende-se melhor um primeiro critério de harmonia cósmica: estar apaixonado pelo despertar da vida, né? Estar apaixonado pelo que a vida tem que oferecer. Segundo critério: quem se desvia do seu destino adoece. Bom, nós temos uma visão completamente distorcida da ideia de destino. Destino para nós é aquele papo lá: assim estava escrito, pode gritar e espernear, vai acontecer tal. Você vai quebrar a perna no dia 14 de dezembro de 2018, sei lá, que coisa assim. Essas asneiras são deturpações. É mais ou menos a mesma deturpação que se faz com astrologia. A astrologia acham que é o que vai acontecer, então abre o horóscopo, hoje eu vou sair de casa, não sai da cama, até que eu vou fácil. Inacreditáveis em horóscopo de jornal, meia patada. Não é nada disso. A questão do destino, em primeiro lugar, no pensamento grego e no pensamento egípcio, significa uma outra coisa completamente diferente. Cumprir o seu destino é simplesmente se tornar cada vez mais você próprio. E vocês sabem do que eu estou falando. A gente sabe quando a gente está se desviando do nosso destino e quando está de acordo com o nosso destino. Basta você ter que se dedicar a coisas que você não gosta. Basta você ser forçado a viver de um modo que não era aquele que você escolheria. Muitos de vocês já devem ter tomado umas decisões daquelas radicais contra tudo e contra todos e contra a razão, que a razão nessas horas é inútil, e pegar e jogar tudo para o ar e consertar o seu destino. Ninguém nunca passou por essa experiência? E de aí sim achar a roda, aí sim tornar-se a si próprio. Isso só o tempo nos torna capazes de entender isso. Na juventude nós não temos experiência para isso. Não quer dizer que na velhice tenhamos, está cheio de bode velho por aí que nunca fez nada na vida e só se desviou. Não, é daquele que aproveitou o tempo em busca do seu aperfeiçoamento. Destino nada mais é do que você se tornar cada vez mais você mesmo ao longo da sua vida. Ou seja, integrar-se, tornar-se cada vez mais íntegro, estar em harmonia consigo próprio. Estar centrado e não fora de si. E nós sabemos isso. Esses autoexames que nós perdemos o hábito de realizar, essa análise de nós mesmos e refletir sobre nós mesmos, infelizmente é uma perda muito grave que nós temos na modernidade. Nós não paramos. Quem é que para meia hora por dia para avaliar o seu dia e sua rota? A gente toma banho todo dia, graças a Deus que aprendemos com os índios. Se dependesse de português, estávamos roubados. Isso é o banho exterior. Ótimo, fundamental. Aprendemos agora com os orientais que não basta o banho exterior. Estamos reaprendendo de que precisamos purificar nosso corpo todo dia. O que significa isso? Não uma porcaria, não intoxica teu fígado, não intoxica teu estômago. Tome chás que limpam. O chá tem essa função. Na verdade,
Os chás como tradição, seja no Japão, na Índia, no Oriente, nada mais são do que instrumentos de purificação interior, que é preciso, precisa lavar por dentro todo o aparelho digestivo, precisa limpá-lo. Então já estamos aprendendo essa segunda etapa. Mas é a purificação mental, cadê? Ou não adianta nada fazer análise só 2 vezes por semana. Ótimo quem possa fazê-lo, ou até 5, tal, mas tem que ter grana para isso, né, em primeiro lugar. E em segundo, é 2 vezes por semana. E a semana tem 7 dias. Aí, pensando nisso, nós vemos no 5º trabalho de Hércules, depois eu falo dos meus livros, tem um livro que eu escrevi dedicado a isso, tem um trabalho que se chama Os Estábulos de Algias. Esse Estábulos de Algias conta a história de um rei muito ganancioso, nunca ouvi falar em rei como fosse, né? Aliás, dizem que não precisa nem ser rei, hoje é operário também, né? Dizem que ele queria, porque queria, que as terras dele dessem 2 colheitas por ano. Puxa vida, né? Uma colheita já é uma coisa maravilhosa. Tinha terras enormes, muito férteis. Talvez ele tivesse com inveja do Egito, porque vocês sabem que a terra mais fértil do mundo, ironicamente, está no Egito, né? Depois está nos Pampas argentinos, a segunda terra mais fértil do mundo. Às vezes é errado de argentino, porque é verdade. Os Pampas são a segunda terra mais fértil do mundo, e o lugar mais fértil do mundo são o Delta. E não é uma ironia que no meio daquele Saara esteja a terra mais fértil do mundo, é o único lugar no mundo que naturalmente dá 3 colheitas por ano. Que é realmente a história do que os egípcios disseram que o Nilo é a dádiva dos deuses para eles. Mas parece que ele estava com inveja e ele queria 2 colheitas. E com isso, o que ele fez? Aquilo que todo mundo faz, né? Que nós também não aprendemos a lição. Agora estamos na moda dos transgênicos, etc. Mete adubo na terra, manda ver, e a terra tem a ordem cósmica que nós não queremos aprender com ela, que se chama harmonia. Criança nasce de 9 meses, excepcionalmente de 7. A flor leva tanto tempo para desabrochar. Não adianta querer apressar, porque estraga a natureza, vocês sabem disso, né? A mesma coisa é o ciclo das estações. É o que ele fez. Meteu adubo na terra e queimou a terra, claro. E aí a terra se vinga com o seu silêncio. Ou seja, não dá nada. Simplesmente a terra ficou estéril. Ora, ele usava o adubo dos seus estrebarias, dos seus cavalos chiliquinhos, estrebarias, um cara rico, né? O seu Aras. E ele usava esterco. E o esterco foi se acumulando, que não adiantava, as terras estavam queimadas. Dizem que a deusa Deméter, a deusa da natureza, ela o castigou. E lhe disse que você terá que agora aguardar 7 anos para que as terras voltem a produzir. E é verdade, né? Você sabe que o ciclo dos 7 anos é um dos ciclos mais importantes que eu chegar na genética do século XIX para descobrir que existe um ciclo de 7 anos, o famoso 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. São os ciclos da terra e os ciclos da geração e os ciclos da sorte do azar também, de passagem, né? Então, mas isso, uma outra história muito bonita, mas que quer dizer que a natureza tem seus ciclos. A natureza tem seus ciclos de fertilidade e de infertilidade e é preciso aprender a respeitá-los. Hoje nós sabemos, por exemplo, que há uma cultura, para que uma terra seja bem explorada, você precisa ter uma policultura. Monocultura é produzir desertos verdes. Os ambientalistas chamam a atenção disso. A planta de eucalipto, além de esgotar a terra, vai produzir deserto. Não vai demorar muito. O álcool é o mesmo problema. A gente está achando ótimo, estamos bebendo petróleo, sim, daqui a pouco não vai transformar o Brasil em deserto, da brincadeira do álcool. Mas ninguém quer ver isso, isso não é conveniente, né? Mas isso são os chamados desertos verdes da monocultura. Você precisa, um ano plantar milho, no outro ano plantar cana, no outro ano plantar feijão. É assim que a terra vai se renovando. Você não pode plantar a mesma coisa. E a natureza é tão sábia que hoje nós descobrimos aquilo que os antigos ensinavam. Que já diziam, a mesa tem que ser farta e variada. Por quê? Esses outros nutricionistas de hoje descobriram que isso estaria há milhares de anos. E quando você come uma mesma coisa, o intestino perde a capacidade de diferenciar o que você está comendo. É que nem você cheirar toda hora a mesma coisa, por pior que seja o cheiro, você perde a sensibilidade. Se
você comer feijão todo dia, com as saladas, vai virar gordura. Por mais que seja saudável comer feijão. Por quê? Porque o intestino perde a capacidade de variar o cereais, variar a gordura com poder. Isso são grupos de alimentação arcaísticos. Eu me lembro, quando minha mãe punha na mesa, abobrinha, vagem, chuchu, não sei mais o que, a gente fazia aquela sola, né? Queria saber essas variantes, e hoje a gente entende por quê. Bem, então, essa questão da purificação interior, ela significa não só alimentação, mas significa uma outra questão, que nós vemos que era uma tradição antiquíssima e que os orientais ainda praticam. Os orientais, quando sentam para praticar a meditação, para se retirar, eles estão fazendo o quê? Em primeiro lugar, da mesma maneira como eles limpam o corpo, eles limpam o interior. Vocês sabem o que é sair irritado do escritório ou do lugar de trabalho e ir para casa? Que a gente faz, cuidado da primeira vista, não está aparecendo na nossa frente, não é? Não fala comigo, vai pra frente, não sei o que e tal. Ou uma coisinha assim, eu sou homem desse tamanho. Ou seja, nós desaprendemos a preciosa arte de arrancar para fora a sujeira interior. Este mito do trabalho fala exatamente sobre isso. Por quê? Ele pegou, contratou Hércules para arrancar o esterco que estava acumulado há anos dentro dos estábulos. E queria que isso fosse feito num só dia. Uma metáfora é perfeita, né? Ninguém arranca o esterco acumulado dentro da gente durante anos num único dia. Às vezes nem com 20 anos de análise. O que vocês querem? A gente vai acumulando raivas, rancor, mágoas, coisas não resolvidas. Vai acumulando tudo isso, 10, 20 anos, e depois vai desentupir o ralo, hein? Então. Ou com britadeira. Ou seja, essa prática, na verdade, era uma metáfora de que você precisa purificar a si próprio cotidianamente. Caso contrário, o esterco ficará acumulado e depois você não conseguirá mais tirar. Vejam só, Hércules bolou um jeito. Ele pegou e desviou o curso do rio, fez um canal, de maneira que quando ele abriu a comporta, toda aquela água varreu o estábulo e limpou como tal. Muito bem. É possível fazer isso? Sim. É a questão do desviar do destino. Às vezes nós fazemos isso com a nossa vida. Nós percebemos que ela ficou tão acumulada de esterco, que a coisa está tão ruim, que ou a gente toma uma medida radical, ou nada feito. Vários de vocês devem ter tido esses momentos decisivos na vida. Seja mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de marido ou mulher, mudar de vida, e abrir, sair fora e dizer, agora é minha vez de começar a viver. Eu vou ser aquilo que eu sempre quis ser. Veja o que é o pré-destino. É a coragem de ser. Não tem nada a ver com está escrito lá, ou está escrito cá que vai acontecer. Não. É simplesmente você olhar seriamente para ti e dizer, basta. E não acontecer com... Eu já recebi uma ocasião no meu consultório, uma senhora de 78 anos, muito bem de vida, por sinal. Não é que para frequentar meu consultório porque está bem de vida, não é isso, ela estava bem de vida por acaso. E uma avó já, filho, sabe aquela coisa toda? Ela me chega com toda a tranquilidade e diz, sabe, doutor, eu não sei bem por que eu estou aqui. Não é nada de especial, nunca, ninguém sabe. É sempre assim. Mas o senhor quer saber de uma coisa? Eu cheguei à conclusão de que eu nunca fiz na minha vida aquilo que eu queria ter feito. E eu quero saber se dá tempo para fazer. Porque, olha, casei, tudo bem, direitinho com os filhos, fiz tudo, mas não era exatamente isso que eu queria na vida. Hoje eu tenho a coragem de dizer para mim que eu não fiz exatamente o que eu queria. Eu casei, gosto deles, e não era minha paixão.
Meus filhos, tudo bem, mas sabe como é que é? Filho casa, vai embora, tá, tchau, e pronto, acabou. Eu me esqueci de mim. É duro completar essas frases assim aos 78, viu? Vocês vão dizer, antes tarde do que nunca. Eu sei, mas é tarde, gente. Mesmo com a longevidade maravilhosa que nós estamos hoje conversando, já passou um pouco da curva, entendem? O que você pode fazer com uma pessoa assim, se não lhe dar um consolo? Se não obedecer àquela grande lição que o mestre que eu tive na psicanálise dizia, olha bem, filho, ele dizia, antes de você tirar a neurose de alguém, veja bem o que você vai pôr no lugar. Porque bem ou mal, essa pessoa está vivendo. Olha atenção, eu posso dizer quem era, o Dr. Duval Marcondes, um dos grandes gênios da psicanálise aqui no Brasil, falando de Freud, inclusive. Quer dizer, por que essa sabedoria? Porque ele disse, olha, de qualquer jeito essa máquina está funcionando, assim, entende? Não, antes de você dar uma espertinho e achar que você vai botar outra coisa, quer dizer, você vai tornar o caldo, deixa, pensa bem. Você primeiro precisa criar condições para o indivíduo ter a coragem de virar esse esterco todo, como a gente estava dizendo, arrancá-lo, para que ele possa ver que ele tem estrutura para isso, tem coragem, tem condições, ou você vai plantar uma doença pior nele do que aquela que ele, bem ou mal, está vivendo e está se virando como tal. Então trata-se de ser extremamente cuidadoso e não cair nos delírios e paranoias, eu sou analista, eu posso mudar o mundo, não tem nada. Nem você conseguiu mudar, que você percebe que está mudando os outros. Não é por aí as coisas. É preciso ter uma sensibilidade, um enorme cuidado de compreender o que a pessoa tem condições. Então foi nesse lugar dessa senhora com 78 anos, beirando os 80, que chega a esta conclusão. Quem é você, o espertinho, para vir dizer agora vamos fazer isso, aquilo, o outro? Ninguém tem esse direito. O que você tem a fazer é estar ao lado dela, ampará-la e apoiá-la naquilo que ela puder fazer, naquilo que ela disser que faz, não te compete nada mais, senão um amparo. Você não está mais na posição de um educador, você tem um jovem de 20, 30 anos na tua frente, e vamos que vamos, você pode usar o luxo, jogar fora 10 anos da tua vida, vamos a um projeto que tem realismo, que é importante você quebrar a cara, que você começa de novo. Não é assim. Isso é outro de um projeto de vida, isso é outra postura. É outra a terapêutica do jovem, completamente diferente da do idoso. O idoso precisa ter amparo. E apoio fundamental. E é uma situação difícil. Então, a nossa grande questão é esta. Não só ter a coragem de quebrar todo esse esterco acumulado, esses desvios, essa cristalização, mas estamos em condições de fazer? Temos estrutura para isso, cada um tem que colocar e pôr a sua vida. O que de fato é fundamental é que cada um aprenda a fazer um pouco cada dia. Ou seja, os mestres, isso me espanta, ensinavam as crianças desde pequenas. Primeiro educavam nos bosques, que é o melhor lugar do mundo. A escola nunca deveria ter esse horror que nós temos, essa monstruosidade de cadeirinhas que só arrebentam a coluna das crianças. A escola tem que ser assim, quando elas estão sentadas no chão. Vocês sabem que a melhor postura para sentar, não está na coluna nunca, sentado no chão. Debaixo da onde? Das árvores, no bosque, no rio. E no riacho aprendi a nadar, claro, aprendi a tomar banho, aprendi a nadar, coisa mais saudável não existe, coisa melhor, exercitar do corpo, correr. E ao mesmo tempo, quando elas estavam cansadas, colocava debaixo de uma árvore. Mas está esse chapéu de sol que tem na Grécia? Se chama plátano. É parecido com o chapéu de sol. E ficavam lá embaixo e sentavam e contavam histórias. E cada um era convidado a contar por que brigou com o fulano, o que ele fez, o que deixou de fazer, por que está com raiva desse, por que você mordeu a Mariazinha, por que a Mariazinha te chutou. Essas coisas do cotidiano que vão acumulando rancores, e vão acumulando complexos, e vão criando o que? Ressentimentos. Que serão a base da personalidade, qualquer um sabe, para amanhã. Ou seja, esta condição, esquecemos. A nossa preocupação hoje na escola qualquer. O meu filho tem 3 anos, eu sabia escrever, então não sabe, eu sou burro. Ele é inteligente, não. Como se isso fosse critério de inteligência. Né? Isso só serve para alimentar os egos idiotas dos pais, né?
é puro narcisismo de cada um, de ter no filho um monstrinho inteligente, se ele vai ser desonesto, estelionatário, não tem a menor importância, mas ele vai ser um gênio. Se vai ser um colo amanhã, quem está vendo? Virou senador, não sei se... Então, isso não tem muita importância. Agora, que ele vai ser um cidadão digno ou ético, que ele vai aprender a respeitar os outros e a respeitar a si próprio, não tem a menor importância. Então, nós estamos desviando já aquilo de um conceito que Hipócrates nos chamava a atenção. Terceiro conceito é esse, saúde ética. Imagine você se o conceito de saúde na antiguidade era ético. Não é bom comportamento ético, não tem nada a ver com moral. Saúde ética é o indivíduo em harmonia consigo e com os outros. Eles partiam do princípio que o indivíduo que não vive em harmonia no meio onde ele vive, ou seja, ele pode ser quem ele queira, mas ele não pode agredir o mundo à sua volta. Ele não pode tirar a paz dos outros, senão ele não terá paz. Ele não terá saúde. Muito simples. Então, saúde ética é aquilo que a gente sabe que é, mas não pratica lá tanto. Sabe o que é quando você deita à noite em paz e passa o dia em revista, um mês, ou quando muda de ano, passa um ano em revista e diz, puxa vida, foi uma paz, foi sereno, fiz o que eu pude de melhor, eu cumpri com aquelas obrigações, que eu diria, não com os homens. Nós temos dois tipos de obrigações, né? Então, uma com os homens, tudo bem, e outra com os deuses, que não é. Com os deuses, eu digo em geral, importa a crença de qualquer um, mas significa a tua dignidade perante a vida, a tua consciência em paz, a tua serenidade. Vocês acham que isso não tem nada a ver com saúde? É? Pois vão dizer que tem muito. Há mais ou menos 25 anos atrás, eu tive uma das provas mais cabais. Eu já sabia que era possível, mas eu nunca tinha pego um paciente assim na minha frente. E eu era mais jovem, claro, menos experiente, mas também não ia resolver nada, porque era um indivíduo que tinha sérios problemas de relacionamento, não era muito bem de grana, e tinha um amante. E a amante começou a fazer o clássico, a pegar no pé dele, e sabe, aquela coisa, vou contar pra tua mulher, que não sei o que, aquela coisa toda. Como era um indivíduo razoavelmente poderoso, ele também era um indivíduo razoavelmente desvairado. Você sabe que poder e desvario andam juntos, né? Dinheiro e desvario é uma fórmula para falta de saúde ética. Moral da história, ele acabou matando-a, mesmo. Mas, como indivíduo poderoso, silenciosamente, nunca foi acusado, nunca souberam nada, simplesmente ela apareceu morta. Num acidente bem armado, claro, né? Mas foi ele. 6 meses depois, ele morreu de tumor no cérebro. Eu não acho que isso é por acaso. E era um homem jovem, nos seus 40 anos. A culpa mata sim, viu? Mata mesmo. Ou você não ouviu falar em se remoer e o estômago que dói, ele não consegue dormir, ele não consegue ter paz, etc. Claro que isso é um exemplo extremo, não somos assassinos, graças a Deus, mas eu quero apenas mostrar a vocês a que ponto essa questão da saúde ética tem importância. Nietzsche notou isso muito bem. Eu diria melhor ainda nos irmãos Karamazov e Dostoiévski, quando ele chega num momento e diz assim: mas quer dizer que não há discussão sobre Deus? Quer dizer que Deus não existe? Mas não é possível. Se Deus não existe, então tudo é possível. Será? Tudo é possível mesmo que Deus não exista? Pode ser que não exista Deus para um ou para outro, mas que culpa tem? E que culpa mata, mata sim. Ou seja, o indivíduo que não tem essa harmonia dentro de si, parece que nós trazemos um germe dentro de nós, que é o respeito e a necessidade de preservar a vida. Mas nós já vimos civilização que se construa sem esses princípios? Para que se possa conviver, que aliás é o que nós estamos mais ameaçados, por isso não chamamos que nós vemos hoje civilização, significa o direito jurídico de todos garantido, o direito de ser. Aquilo que em Antígona nós lemos há 2.500 anos atrás, escrito por Sófocles, o direito de nascer, viver e morrer com dignidade e honra. Isso não vai mudar. Nós teremos esse direito e todos devem respeitá-lo como tal. E quando esse direito é rompido,
Desde o ato safado de que eu passei a mão, explorei a ela, ou que eu tirei o direito do outro, ou que eu abandonei, etc. Este é um processo que envenena-se. A psicanálise sabe disso melhor do que ninguém. Este processo de culpa não é uma culpa moral. Eu fui pro mato com a Mariazinha, né, e transamos. Não é desse tipo. Isso é bobagem. Isso aí você vai pro padre, lá faz o Salve Maria lá e tá tudo pago. E tá encerrado o assunto. Isso não é mal pra ninguém. Depois ele se lembra por diversão e achou ótimo. E ela também. Não é isso. Não é? É a coisa mais agradável. Não é dessas culpas da falsa moral cristã, da sexualidade, essas baboseiras, entende? Isso não faz mal para ninguém, pelo contrário, isso é divertido e agradável. Nós falamos daquelas culpas de você prejudicar. É de você ser prejudicado, de fato. É de te puxar o tapete, de você puxar o outro. Então, este é o verdadeiro esterco que a gente acumula. Quando eu fico com raiva dela, porque ela disse uma coisa que eu não respondi, que eu engoli, eu vou para casa, sabe? Você não pode, você vai para casa. Remoendo 300 mil vinganças, né? Que vai fazer e como gosta. Imagina que gasto de energia psíquica. Tolo. Mas nem o novela das 8 consegue ser tão idiota, né? Gasta essa energia toda, se culpa, se arrebenta, e depois vem a vingança, vem o rancor, e vão vendo o esquema. Vocês já perceberam o esquema? Pessoas que cultivam a raiva, a inveja, o ressentimento, que desgaste psíquico que elas fazem. A gente fala, coitado, que atraso de vida, né? Fica travado, e pior que fica mesmo, né? Fica travadíssimo nisso, arruma 300 mil doenças psicossomáticas em torno, e a gente chega à conclusão e diz, coitado desse indivíduo, está de mal com a vida, tem jeito. E a gente se afasta, se for esperto, se afasta, porque qualquer um fala na linguagem comum, isso vai estar cheio de energia negativa. Ótimo a gente falar dos outros, mas e de nós mesmos? Já fizemos uma autocrítica a respeito disso? Quando é que nós estamos emanando essa energia negativa para dentro de nós e para fora? Basta passar um dia com raiva, rancoroso, querendo descontar com invejas, com fofoquinhas, com não sei o quê, que você já arrumou um bom prato cheio. Com certeza 100 gramas estão aí dentro de esterco para você tirar. Agora, 100 gramas por dia, ao longo de um mês, é só se pensarem, a gente guarda 3 quilos. Não é pouca coisa para jogar fora. Então, essa era uma prática que era instalada desde pequeno no indivíduo. Porque é normal. Não se trata de não reconhecer que nós tenhamos invejas, rancores, raivas, etc. Isso é humano. Se não fosse assim, nós estaríamos com Cristo lá no céu. Não, isto é humano. Agora, é ignorantemente desumano não aprender a trabalhar com isso. Não aprender a governar. Ela não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada. Porque eu vou descontar a minha raiva em cima dele, ou em cima do meu filho, ou em cima da minha mulher, ou em cima de outra pessoa. Por que descontar? Por que não recriar esta harmonia? Bem, este é, em poucas palavras, um conceito de saúde ética, que era ensinado desde a mais tenra infância, onde cada indivíduo tinha que aprender a dialogar sobre as coisas que lhe incomodam, e mais, não é sobre as coisas ruins, sobre as coisas boas. Como é bom confessar que você, aquele garotinho, gostava da Roseli. O que tem de mal nisso, né? Quando vocês lembram, mas era pequeno, se sentia culpado de gostar de alguém, né? A gente estava fazendo coisa errada, né? Quer dizer, reconhecer os sentimentos é tão importante quanto reconhecer os rancores e os ressentimentos como tal. Então, nós estamos ainda vendo uma chave, é muito importante, que na antiguidade se chamava o banho interior. Lamento informá-los, mas nós desaprendemos a tomar banho por dentro. Há 2.500 anos, pelo menos. Esquecemos esta prática tão saudável e estamos sujos por dentro. Hoje, o terapeuta diz, você está com coisas não resolvidas. Ora, me poupe, sabe? Resolvido, mal resolvido. Eu preciso trabalhar com isso, eu preciso pôr isso no meu cotidiano. Eu preciso criar a coragem de dizer para a Ermengarda que, olha, eu não gostei do que você disse, você vai pôr limpo isso. Como é bom quando a gente faz isso, não quando limpa. Como limpa, especialmente pessoas que a gente gosta, né? Tem coisa pior, coisa que mais nos ataca o estômago, nos remói, do que eu não resolver uma coisa com uma pessoa que eu gosto.
Mas se eles não gostam, tem muita importância. Mas a pessoa que você liga, seu grande amigo, sua namorada, sei lá, seu filho, ou sua mãe, você precisa resolver isso. Senão fica um espinho maldito aqui, envenena a alma. E quanto que nós não fazemos isso? E quanto que isto nós achamos que não vai custar? Custa caro, sim. Para isso não tem medicina moderna. Isto é medicina arcaica mesmo. A velha medicina arcaica senta e dialoga e limpa a alma em nome do quê? Em nome de algo que você gosta, do seu amor e da verdade. Saúde ética só tem uma pílula. A pílula da verdade. Não tem outra. Nestas horas, eu digo a vocês que estamos há milênios atrasados. Não conheço civilização que seja mais mentirosa do que a nossa. Somos especialistas em enganar os outros e principalmente em enganar nós mesmos. Altos especialistas. Foi-se o tempo da paideia helênica e da educação egípcia, onde o indivíduo era educado não para aprender a ler e escrever, mas a aprender a ser verdadeiro e a dizer a verdade, em primeiro lugar. Imagine você, qualquer molequinho com 3, 4 anos é um especialista. Nós éramos. Imagine que hoje o judeu é igual. Agora, ele é ótimo para fazer videogame no computador, isso é muito bom. Para mentir é um só. Pergunto a vocês se estamos construindo cidadãos saudáveis desse modo. A nossa sociedade do conhecimento criou uma falácia gravíssima. Nós nos iludimos de que a única forma de obter o progresso da humanidade é o conhecimento. Isso é mentira. Isso é a segunda forma. A primeira ainda é a dignidade. Ou você cria cidadãos éticos, que são capazes de ser verdadeiros e respeitar os outros e a si, ou você vai sucumbir. E a história nos ensina isso muito bem. A Grécia decaiu exatamente nesse período, quando se destruiu a paideia e se criou o cidadão, onde o discurso, até hoje, aliás, né? A palavra vale mais do que a ação. A palavra não revela a ação, esconde a ação. Bom, nasceu uma cisão fundamental entre a verdade e o ser, e a partir daí construímos a falsificação do ser. Bem, então temos um terceiro conceito que se chama saúde ética, que nós vemos que é um conceito arcaíssimo e que é moderníssimo ao mesmo tempo. Por que ele é arcaico e moderno ao mesmo tempo? Porque essas coisas não têm temporalidade. Qualquer um de nós sabe, quando ele não deve nada à verdade, como ele se sente bem, como ele se sente aliviado. Qualquer um de nós sabe, quando está com o rabo preso ou devendo, como se sente mal, como isso revira a cabeça, o estômago e outras cositas mais. Esta é uma realidade sobre a qual nós queremos fazer vista grossa, mas que é o conceito arcaico de saúde, e que é muito mais eficiente do que ser vegetariano, ou de ficar fazendo musculação. Uma coisa não substitui a outra, porque você está fazendo o exercício mais precioso, que é ginástica espiritual. Ginástica espiritual, aliás, eu sempre digo para meus alunos, cada esquina eu vejo uma academia para deixar bumbum durinho e peitinho em pé, mas eu não vejo academias para os exercícios da espiritualidade, os exercícios de aprender a arte de ser verdadeiro. Como a gente lê no simpósio de Platão, os camaradas se reuniam, os mestres com seus alunos, para cada um aprender a encontrar o seu destino, aprender a ser verdadeiro perante ele. Ninguém mais pratica isso. Isso não interessa, interessa você ter uma produção que você ganha dinheiro e é para você conversa. Se isso vai custar a tua alma, tudo bem, isso conversa com o diabo, uma boa. E custa. E custa. Você sabe o que é um executivo estressado? Eu vou consultoria em empresas, eu sei muito bem o que é. Vocês devem ter maridos ou esposas, ou executivos ou executivas. Você sabe o que é o processo estressante da empresarial. Paga bem, só que leva a alma junto. Não há dúvida quanto a isso. Faz muito tempo, se uma consultoria era uma empresa de grande porte, multinacional, gente jovem, o gerente seniors. Gerente seniors é bonito, né? E tem gerente júnior. Sim. Molecada de 30 e poucos anos, 28, 30 e poucos anos, já, delírio na cabeça, tudo assim, ficha primeira classe. O cara formado no Unicamp, CEA, tudo assim, gente de alto nível. Essa empresa não aceita
faculdadezinha Anhembi Morumbi, não. Tem essas. Não, é só USP, PUC e daí para cima. Quer dizer, ficha classe A, gente alto nível. Faz um exame com eles para determinar o estado de saúde deles, essa gente vai ser em torno disso, por exemplo, colesterol alto, hipertensão, estresses e toda sorte de perturbações. Agora, pessoas acham que já são uma elite, porque o cara chegar a gerente ser uma multinacional aos 30 anos, é o bom da parada, o cara está ganhando 15 mil por mês. Não é um salário de se jogar fora. Mas já está gastando metade com colesterol alto, hipertensão e etc. Isso não há problema nenhum. Pergunta a vocês aonde vai esse indivíduo. Agora, esses indivíduos têm a empáfia de não cumprimentar os faxineiros. Isso eu vi, fiquei chocado. É assim, a raça dos superiores. Você acha que se constrói realmente assim um executivo sério? Eu, se tivesse que participar dessa seleção do pessoal, eu não escolheria nenhum para a direção. Porque o indivíduo que não tem a humanidade, a dignidade de tratar por igual de um diretor a um faxineiro, não presta para ser executivo. Isso, ele presta para ser um cavalo, e mais nada. Mas esta é a mentalidade, esta é a forma, essa é a empáfia. Por quê? Porque ele tem áudio, sabe como é que é? E outras asneiras iguais. Essa falta de dignidade perante a vida ele constrói. Nem a ele próprio, porque ele vai tomar isso aí. Ou vocês acham que essa gente que passa e que é desprezada não vai um dia revidar? Vai, claro que faz. Então ele está construindo um mundo extremamente hostil e agressivo em torno dele e quer fazer mal para ele, sem sombra de dúvida. Bem, então essa é a história do quinto trabalho. Quer dizer, o quinto trabalho ele contava como. Mais interessante ainda é que quando a gente vê esses centros de cura, Epidauro, por exemplo, Epidauro é um centro que existiu desde 3.000 anos antes de Cristo, pelo menos, se não for mais. Centro arcaico. Hoje nós temos o privilégio de ter lá um dos teatros, ou mais bem conservados da antiguidade. É um teatro que cabe aproximadamente 17 mil pessoas, monstruoso mesmo o padrão de hoje. A gente se pergunta, lá naquela época que não havia nem 2 milhões na terra inteira, o que vão fazer 17 mil pessoas assistir uma peça, né? Aqui em São Paulo a gente não encheria o teatro com 17 mil pessoas, de jeito nenhum. Aí se não fosse para um show aí, sei lá, um maluco aí. Mas não para assistir Sófocles, com certeza. Não mesmo. Não para ver Édipo Rei o Antigo ou Sete Contraterras. E lá os lugares onde disputados a tapa. O que será isso? Né? O Joseph Campbell gostava de dizer, isso era para outro planeta, esqueçam. Essa é uma civilização que põe a cidade inteira para assistir um Édipo, é porque realmente não dá para a gente entender. Não dá para entender. 17 mil pessoas é uma cidade. Em termos de antigos, temos o seu auge chegou a 150 mil pessoas. O Teatro Dionísio cabia 20 mil. E lotava dele, os espetáculos eram de manhã, vocês sabem. Desde a madrugada disputavam para poder entrar, para ver o quê? Édipo Rei, para ver a Medeia, para assistir isso. Como? Não tinha televisão. Não tinha televisão, esse era o problema, né? Me garanto que não. Realmente era outro problema. Em Epidauro, nós encontramos um teatro dessas proporções, com a melhor acústica do mundo, e encontramos um local muito interessante, onde se praticavam as coisas. Na verdade, Epidauro é um sítio arqueológico imenso. Eu costumo fazer viagens culturais com meus alunos para lá, quando levo a eles ficam assim maravilhados com o tamanho. Puxa, que economia, muita coisa.